Começando por aqui mais um podcast do Juliana Rangel News. Sejam todos bem-vindos aqui no canal. Já se inscreveu, já ativou o sininho, já compartilhou com todo mundo. Se liga que hoje nosso convidado aqui, ó. Primeiro aqui, vocês estão vendo uma cadeira aqui, ó, do meu lado. Calma que vocês vão entender o que vai acontecer aqui hoje nesse podcast. Antes, deixa eu falar esse currículo extenso aqui, gente, do meu convidado, que eu vou ter que ler hoje, viu? Porque é muita coisa aqui, ó. Marcel Dias Moreira, seja bem-vindo ao podcast. Gente, o Marcel, ele é publicitário, professor universitário, tem aí vasta experiência em gestão de marketing digital. Além de toda essa parte da comunicação, olha, eu já resumi, né? Eu já pulei para a parte principal que eu trouxe ele aqui hoje, que eu quero saber de tudo. Que ele também, desde 2015, é hipnólogo e hipnoterapeuta desde 2018. Marcel, seja muito bem-vindo. Obrigado, Juliana. Obrigado mesmo. É um prazer estar aqui. Então, e assim, eu fico, na verdade, a gente vai conversar bastante aqui, a gente vai fazer depois, viu, gente? Vamos fazer uma hipnose ao vivo aqui? Vamos sim. Para a gente entender melhor. Mas eu queria saber como é que você foi para essa área, né? Porque publicitário, professor universitário, né? Toda na área aí da comunicação. E você agora partiu para a parte neurolinguística, estudar um pouco, né? Mais hipnose, né? Essa área que eu acho que mexe tanto com a gente, que é tanto um mistério para gente que não conhece, né, Marcel? Essa parte da mente sempre me interessou. Até a partir dos 15 anos eu já fazia cursos de parapsicologia. Eram cursos assim de um dia, 2 dias, que você só via o que acontecia. E já tinha um pouquinho de hipnose dentro de tudo isso. E depois eu tive uma época que eu tive muita dificuldade de dormir. Aí eu procurei hipnose, né, auto-hipnose, para poder dormir melhor. E aí eu não parei mais de estudar. Fiquei vendo vídeos, fiquei estudando online. E aí não parei, comecei a fazer meus cursos mesmo, tanto online e depois alguns presenciais. Então foi esse período de 2015 onde eu já hipnotizava. E depois de 2018 eu comecei a fazer tratamentos com a hipnose. Até então, em 2015, você começou mais com essa hipnose mais de uma brincadeira, né? Que faz muitas vezes assim para a pessoa esquecer alguma coisa, ou movimento, né? Não algo para um tratamento, né? É muito importante a gente diferenciar isso, né? Existem vários tipos de hipnose, existe a hipnose não verbal, mas a hipnose que a gente conhece, geralmente é aquela que a gente vê na TV antigamente, né? Não, eu ia falar aquelas do desenho Tem animado, isso, que é o pica-pau, se eu não me pêndulo, engano. que você vai Isso, olhando, né? E aí do nada você tá hipnotizado. isso. E na TV a gente via um hipnólogo que ele é o Fábio Puentes. Ele é uruguaio. Depois eu vou até explicar por que ele faz mais de 20 anos que ele está no Brasil e ainda não aprendeu português. Tem um detalhe aí, né? Mas ele fazia as pessoas comerem cebola pensando que era maçã. A gente não faz mais isso. A gente sabe que vai dar um desconforto, né? A Mas Débora Seco fez recentemente sim, uma. sim. Ela comeu berinjela. Nutella, né? Não, desculpa, ela comeu. Foi ao contrário, ela comeu Nutella, mas ela sentia gosto de Ao berinjela. Não, contrário, a ela berinjela com comeu gosto de Nutella. berinjela e ela sentiu o gosto de creme de avelã. Não Isso, foi isso? avelã. Exato, É. exato. Foi sim. Foi com o Thiago Garcia, eu conheço ele. Online, né? Não pessoalmente, mas ele trabalha na TV. Ele já hipnotizou vários artistas, então é bem bacana. E essa parte que a gente estava comentando de diferenciar a hipnose, existe essa hipnose de entretenimento, que a gente chama até de street, quando a gente faz na rua, ou hipnose de palco, quando a gente faz no palco. Mas quando a gente começa na hipnose, sempre começa primeiro com essa parte, né, Geralmente sim, Marcel? só se a pessoa já for terapeuta, já for psicólogo e se interessar Que aí pela vai parte de terapia. estudar, se aprofundar para aplicar no que ela já desenvolve, né? Exato. E aí você começou na hipnose com mais essa parte mesmo para Sim, brincadeiras, sim. o que você sempre despertou interesse. E aí você decidiu partir mais para terapia. Isso. Quando você acaba estudando, né, a hipnose, É é fascinante. fascinante. A maioria vai para terapia. A maioria vai porque é uma ferramenta muito E poderosa. não para, Ela né? pode ajudar muitas pessoas. Então, foi um pulo, praticamente.
E aí eu me interessei em fazer psicologia também, né? Então eu estou no curso de Você tá psicologia fazendo hoje, então eu psicologia acho que agora. tudo complementa. A hipnose ela é autorizada, né, pelo CRP, pelo Conselho também Federal de Psicologia, como algo complementar. Ela não pode ser usada sozinha, né? Mas o psicólogo pode utilizar também a hipnose. Desde 2000 ela é autorizada a ser utilizada. Ou seja, qualquer pessoa, ela pode se tornar hipnólogo, né? Que fala. E isso tem uma pequena diferença, porque tem o hipnólogo e quem faz a terapia, né? Porque a gente pode Que chamar aí de é hipnoterapeuta. hipnoterapeuta. Isso. Na verdade, o hipnoterapeuta, você requer um estudo mais aprofundado, porque aí você vai entrar na questão de tratar ali demandas e necessidades das pessoas, né? Isso. A gente acaba resumindo que tudo que é psicossomático pode ser tratado com hipnose. Então é bacana e vira algo assim que é complementar para outros profissionais também. A gente não trabalha sozinho, né? É legal ter também, junto com esse tratamento, um psicólogo, uma psicóloga, um médico, outros profissionais envolvidos. Tá. Mas, por exemplo, quando a gente está falando da hipnose e que a gente começa com essa questão das brincadeiras, né? Como que é o processo? Por exemplo, assim, você aprendeu muito rápido e já consegue fazer na hora? Ou não? Leva um tempo, vai de pessoa para pessoa, em termos de técnica? Vai de pessoa para pessoa. A pessoa que aprendeu, a confiança que ela tem para hipnotizar. Porque uma das coisas para você hipnotizar, você precisa de rapport. Olha que interessante, né? Você tinha me comentado o que tem a ver com publicidade ou comunicação. É. Hipnose é comunicação. Então, se a pessoa que está hipnotizando ela não tem essa conexão com a outra pessoa, a hipnose também não acontece. Ela tem que ter aquela, na verdade, a comunicação correta, né? Com a Isso. pessoa que você vai hipnotizar. Questões de tom de voz, direcionamento, da comunicação, da mensagem que a pessoa quer passar. Isso você descobriu quando você foi para hipnose ou você já tinha essa consciência antes? Um pouquinho, mas depois aí você vai aprendendo e vai fazendo muito, né? E aí para você, ou seja, foi um caminho mais fácil porque você já tem o dom da comunicação, né? Olha, acredito que foi mais fácil, porque eu já entendia como era isso, né? Eu já era professor de disciplinas de comportamento do consumidor, então foi mais fácil de entender. Mas é uma coisa que não é difícil, e quando a gente aprende, eu costumo dizer que eu penso em hipnose, falo de hipnose todos os dias da minha vida, né? Sou apaixonado pelo assunto. E aí vem os assuntos correlatos, né? Que é a PNL, que é a psicologia. Tá. E aí me fala uma coisa. Nessa parte de hipnotização, quando você começou, e assim, é a mesma técnica para qualquer, assim, o que você quer fazer das brincadeiras, por exemplo? Ou não, muda? Existem algumas etapas. Então, primeira coisa é sempre conhecer a pessoa, fazer esse rapport, fazer essa Tem que comunicação. ter uma conversa antes, por exemplo. Seria bom. Não que não daria para hipnotizar, né? Mas fazer essa conexão, ganhar a confiança da outra pessoa de alguma forma, né? Então, tem algumas técnicas básicas. Chamar pelo nome, olhar nos olhos, fazer um espelhamento. Muitas coisas que vêm de outras ciências, né? E assim, e na verdade você só consegue essa conexão com a pessoa e hipnotizar se ela também estiver envolvida, né? Sim, a gente costuma tirar os mitos da pessoa. Que é isso que a gente via na TV antes e achava, poxa, dá uma impressão que tem um controle de mente, ou que o hipnólogo tem um poder sobre outra pessoa. Não, a pessoa tem que querer ser hipnotizada. Porque senão vai falar, é mentira, não funciona. E muita gente ainda acha que não funciona E por não causa é disso. isso. Não, não é isso. E aí, se a gente for falar de hipnose, olha que interessante, né? A gente vive em estados de transe hipnótico durante o nosso dia todo. Sabe aquele exemplo da gente procurar a nossa chave do carro ou da casa e tá na nossa mão? O óculos está em cima da cabeça ou tá pendurado na camisa? É estado hipnótico. Tem um baita exemplo, assim, que eu gosto de dar, que é assistir séries, filmes. A gente está lá na frente da TV, a gente sabe que tem atores, as atrizes, a gente sabe que tem todo o contexto lúdico ali, e a gente chora, a gente dá risada, a gente se emociona, e na hora que acabou, acabou. Era um estado hipnótico, mesmo sabendo que aquilo não é real. Então, assim, é um estado natural. A hipnose é foco, concentração e imaginação, com permissão. Então, para ela acontecer, ela envolve todos esses aspectos. Ou seja, a pessoa do outro lado, ela realmente tem que estar focada naquilo, concentrada para que realmente consiga ser hipnotizada. Sim, sim.
Porque senão não tem resultado, e ela vai falar, não funciona. A maioria das pessoas são hipnotizadas, né? A gente costuma não hipnotizar pessoas que têm problemas psicológicos mais graves, mas com exceção dessas pessoas, todo mundo é hipnotizado em algum nível. Pode ser que demore mais tempo, eu tenho que explicar mais, tirar os mitos, pode ser que ela tenha crenças limitantes que vão atrapalhar para ela ser hipnotizada. Outras não, outras são bem mais rápidas. E, por exemplo, assim, a hipnose que a gente tá falando aqui, dessa parte de brincadeiras, ela não passa disso, né? Ela é mesmo pra você, você vai num evento, você vai fazer alguma coisa. É isso. É diferente de você quando vai pra um tratamento. Sim. Sim, porque no tratamento você vai, por exemplo, resolver uma fobia, né? Então você quer que ela não volte mais. E não Né? é só uma única sessão também, por exemplo, Isso, né? isso. Às vezes sim, a gente resolve numa sessão, mas primeiro que não existe a promessa de cura. É sempre um tratamento, então não dá para prometer. Mas sim, em média aí de 3 a 5 sessões, para algumas coisas mais graves pode chegar até 10. O que você já tratou, assim, com hipnose, Marcel, que, assim, que você acha que foi um maior desafio para você e que funcionou resolveu, na verdade, por meio da hipnose? Olha, tem muita coisa. O pessoal vem procurar muito para ansiedade e depressão. Então, sempre lembrando que a hipnose ela é um tratamento que auxilia outros profissionais, então a gente não trabalha sozinho. Nunca é só a hipnose que resolve, né? Nunca é só a hipnose ou as técnicas que a gente trabalha na hipnose. Ela é um conjunto, É um né? conjunto com outros profissionais, com tratamento, com a consciência da pessoa. Mas que tem uma diferença no tratamento, por exemplo, eu tenho uma ansiedade, então eu já vou na minha psicóloga, no meu terapeuta, tomo alguns medicamentos, vamos dizer assim, né? E aí a hipnose, ela traz um resultado significativo para esse tratamento? Na maioria das vezes. Na maioria das vezes é impressionante. Né? Impressionante com casos de ansiedade e depressão, muita fobia. As pessoas vêm procurar por causa de fobias. Coisas mais básicas também, tristeza, algum problema mais pontual. Mas tem N casos. Por exemplo, há pouco tempo vieram me procurar por queda de cabelo. Mas não era queda de cabelo, a pessoa tirava o cabelo mesmo. Então é um tipo de ansiedade e tem um nome, isso eu não vou lembrar agora. Mas ela, a pessoa. tipo, na ansiedade, Isso, ela ia ficava retirando puxando o cabelo. tirando. Isso. Né? Então a hipnose veio para ajudar. Né? E claro, né, ela não deixou. Ela estava medicada, ela não deixou de tomar um remédio, não deixou de ir ao médico. Mas a hipnose vem para complementar tudo isso. E essa diferença da hipnose simples com a terapêutica, ela é bem mais aprofundada. É porque quando a gente faz uma hipnose de entretenimento, é uma sugestão que a gente dá aqui naquele momento e a pessoa vai ficar ali. Já vi pessoas ficarem 15 minutos, meia hora, mas aquilo some. Né? Aquilo volta, não vai... A pessoa, por exemplo, eu falo para ela esquecer o nome dela ou trocar de nome. Depois Já ela vai lembrar. Já teve algum caso da pessoa não voltar? Não existe. Não existe? No mundo todo, nunca aconteceu da pessoa não voltar. Não existe contraindicação para fazer hipnose. E nem com a terapia? Também não. Então, assim, a entretenimento é aquela coisa mais rápida. E quando a gente está no ambiente terapêutico, a hipnose vem para agregar, né? E aí tem outras ferramentas dentro da hipnose, por exemplo, a regressão. E hoje, assim, como que fica essa questão do uso da hipnose em tratamentos? Tem já recomendações? Os órgãos reconhecem como um meio de realmente uma terapia que ela pode ser recomendada para somar aí nesses tratamentos? Não só na psicologia, como comentei, do CRP, do Conselho Federal de Psicologia, mas também na fisioterapia, na medicina, odonto, né? Dá para tirar medo de dentista. Vou comentar um pouquinho do médico não, desculpa, do hipnólogo, que é o Fábio Puentes. O Fábio Puentes, que foi um dos primeiros que apareceu na TV falando de hipnose, hoje trabalha no HC de São Paulo. E ele trabalha diretamente com pacientes que têm aquele membro fantasma, que é aquele membro que a pessoa perdeu o braço, perdeu a perna, perdeu alguma parte do corpo, mas ainda continua sentindo dor, como se tivesse o membro. E ele utiliza a hipnose lá no hospital para aliviar, né, essa dor ou tirar essa dor. Então tem um leque bem grande aí de onde a gente pode trabalhar com essa hipnose. E a hipnose, a gente estava comentando fora do ar, mas a questão da PNL, né, que é a programação de Neurolinguística. neurolinguística.
São duas coisas diferentes, né? Mas, porém, são interligadas, né? Isso, a gente utiliza muito a PNL junto com a hipnose, né? E tem terapeutas que estudam PNL. A PNL, na verdade, ela é utilizada em vários segmentos. Eu posso utilizar a PNL para vendas, posso utilizar a PNL em outros aspectos. A hipnose não. Dentro da terapia, a hipnose tem no entretenimento, tem dentro da terapia, e aí eu utilizo a PNL com algumas técnicas dentro da hipnose, que nada mais é do que usar a hipnose para fazer a pessoa relaxar, e depois utilizo as técnicas PNL. Então, a hipnose praticamente potencializa a PNL. Então, isso é muito legal. Então, na verdade, os dois acabam caminhando juntos, né? Isso. Que tem. E eu tenho algumas coisas aqui de curiosidade. Tem um filme que tá na Netflix desde 2001, que é o Hypnotic. Que eles mostram uma técnica, não sei se você chegou a assistir, eu te confesso que eu não assisti, porque é terror, tá? Eu fujo de filme que chega nisso, mas assim, me chama atenção porque na época quando lançaram, foi bem comentado, as pessoas e tudo mais, mas que acabam entrando aí num jogo psicológico, perigoso por meio de uma sessão de hipnoterapia, né? Isso realmente pode acontecer, por exemplo, você está fazendo uma sessão ali de hipnoterapia e ao invés de você aliviar, por exemplo, aquilo que você quer da pessoa, você trazer transtornos, medos e outras coisas, fazer o efeito contrário, né? Esse resgate das coisas ruins, ou os medos, enfim, pode acontecer. Tá trazendo ali para ser tratado. Mas a pessoa sair pior do que ela chegou não acontece. Não tem. Nem se eu coordenar isso com a hipnose. Ele não tem. Teria que ter uma coisa muito bem fechada, de uma pessoa muito sensível à hipnose, e do outro lado, um profissional de hipnose muito sem ética, para trazer um mal muito ruim assim para a pessoa. E nunca aconteceu nenhum efeito colateral, por exemplo, uma pós-sessão? A gente tem um porém dentro da hipnose que a gente chama de abreação, né? Não só dentro da hipnose, mas essa abreação existe, que é uma catarse. Da pessoa chorar um pouquinho mais, dela ficar um pouquinho mais sensível, resgatando aquilo, né? E geralmente é no meio da sessão mesmo. E a gente, como profissional, a gente sabe lidar com aquilo, né? A gente sabe lidar, a gente tira a pessoa ali, talvez se ela resgatou uma cena que ela tá lembrando e que não foi boa para ela, né? E sim, sempre quando ela vai passar por uma hipnoterapia, ela tem que sair ou um pouquinho melhor do que ela chegou, ou melhor. Ela nunca pode sair pior do que ela chegou. E essa questão de vocês trabalharem muito a emoção, né, das pessoas durante a hipnose, e principalmente resgatando lembranças, momentos, precisam ser feitas justamente para que se trate, né, ou se equilibre algo que a pessoa vive naquele momento que às vezes não está tão organizado, vamos dizer, né? Que muitas vezes são crenças, né, que as pessoas trazem lá, às vezes desde infância, e vai trazendo aí para a vida toda, né? A gente pode dar o exemplo da fobia. Às vezes a pessoa tem uma fobia de uma lagartixa. Tem um medo de uma lagartixa, a lagartixa não vai fazer nada de mal para ela. Só que ela não consegue nem olhar para a lagartixa. E a gente resgata, por exemplo, dentro de uma sessão com regressão, e na verdade não foi a lagartixa o motivo, foi outra coisa, um problema com o pai, com a mãe, alguma coisa que aconteceu naquele momento e aí tinha uma lagartixa na cena e aconteceu aquela fobia. E aí ficou. E com a hipnose a gente consegue ressignificar aquele momento, né? E assim, a gente nem precisa utilizar sempre só a regressão, né? Às vezes a PNL também traz esse resgate de uma forma mais tranquila, sem relaxamento ali numa técnica, né? E a gente usa outras ferramentas também. Então, assim, claro, né? A emoção é boa, a catarse é legal, porque funciona bem, mas nem sempre a pessoa precisa ir para chorar, resgatar algo muito triste, né? Vai depender muito da pessoa para pessoa, por isso que tem essa conversa prévia, tem essa entrevista, essa anamnese que a gente pergunta as coisas, pergunta como foi, enfim, quando começou, para poder resolver esse problema. Tá. Marcelo, e hoje você tem a Hipno 016, né? Que você faz tanto a parte da hipnose aí, mais desse lado de brincadeiras aí, algumas palestras, apresentações também, e também a hipnoterapia, né? Isso. Que você já desenvolve. E
dentro, por exemplo, assim, de todos os seus atendimentos que você já fez, assim, teve alguma muito diferente, assim, que você teve que tratar, alguma coisa curiosa que você falou, assim, que foi diferente, assim, que você teve que lidar com a hipnose, Olha, parece muita coisa diferente. por exemplo? Uma coisa assim que não é muito corriqueira é uma pessoa que tinha medo de aeroporto, né? Porque o mais comum é a pessoa ter medo do avião, ter medo de altura. Ela tinha medo do O aeroporto. avião não, era o aeroporto. É, de avião ela Pisar no fala... aeroporto. Exato, ela chegava perto o carro chegando próximo já do aeroporto, ela já sentia várias sensações ruins. Então acho que foi um pouquinho mais diferente, mas aparece de tudo. É muito interessante porque cada indivíduo é de um jeito, a vivência, enfim. E, e esse período que a gente está vivendo, você sente que aumentou a procura por questão de tratamentos para ansiedade, para Demais. fobia, né? Medos, depressão? Acho que foi para todos os profissionais de terapia, né? E aumentou muito para hipnoterapia, muito. Eu fiz vários atendimentos online, né? Então a pandemia ela potencializou muito isso, né? Eu lembro que eu encontrei outros hipnoterapeutas, né? A gente entrou num aplicativo, não sei se você chegou a já utilizar o Clubhouse. Já. Clubhouse, na época da pandemia, foi muito Explodiu. utilizado. Usei. E a gente fazia hipnose só pelo áudio. Era muito interessante. É possível? É possível. As pessoas entravam do mundo todo e as pessoas tinham dificuldade de dormir. Então a gente fazia todo um processo para as pessoas dormirem melhor e no outro dia elas voltavam. E contavam as experiências. Isso. Então a gente batia um papo, as pessoas faziam um procedimento, a gente revezava entre os hipnoterapeutas e as pessoas dormiram melhor só ouvindo o áudio, só por áudio. Foi muito bacana isso. Então aumentou demais. E aí depois eu tive alguns atendimentos de brasileiros fora do país. Então eu atendi pessoas em Londres, nos Estados Unidos, à distância por causa de tudo que aconteceu na pandemia. Mas tem diferença quando você faz um atendimento pessoalmente do online, por exemplo? Muda a questão da técnica, de como você conduzir? Porque eu acho que quando você está pessoalmente, eu acho que a ligação ela é mais fácil, não é? Ou não? Olha, conversando com os profissionais, não só de hipnose, mas também de terapia no geral, a gente foi aprendendo isso, né? A gente foi aprendendo. Tinha muito preconceito nessa coisa de atender online. E depois a gente foi vendo que dá certo, dá muito certo. Uhum. A gente não precisa estar no mesmo ambiente. Por mais que tenha algumas pessoas que ainda preferem, né? Aquela coisa de sair de casa, ir para o terapeuta, aguardar, entrar. Ou dentro da casa tem algum barulho, ou tem familiar, pode ser que atrapalhe, né? Uhum. Então, tirando esses aspectos... funciona demais. Você toma café, né? Marcelo? Amo café. Então, agradeço. Vou está tomar sim. servido um café. O online é muito interessante, porque depois a gente foi aprendendo, vendo que funciona demais. É claro que a conexão tem que estar ok, né? Na verdade, vocês testaram no online, né? Porque era tudo muito novo, né? Sim, sim. E vocês tinham que continuar com o atendimento e funcionou. O que acontece, assim, que a gente precisa estar sempre vendo alguns aspectos que a gente, quando hipnotiza, tem umas mudanças no corpo da pessoa. E aí é legal pra gente olhar isso. E tendo a câmera ligada ali, funciona, vai acontecer. E quando a gente está presencialmente, isso é melhor, né? A gente consegue observar melhor esses detalhes. Mas funciona muito bem. Funciona muito bem, as pessoas têm o mesmo resultado. E, tirando isso, tem as induções hipnóticas. E fazer essa indução hipnótica à distância, tem uma que eu faço que eu levanto o pulso da pessoa. É um teste físico. Peço licença, pego o pulso da pessoa e peço para ela não me ajudar. E eu vou soltar o pulso em cima da perna e aquele relaxamento que a gente está fazendo na indução vai aumentar. Não dá para fazer isso na distância. Porque você não está no contato. Mas você consegue fazer uma outra técnica, por exemplo, que dá o mesmo efeito, porém à distância. Ou eu adapto ou eu mudo de técnica. Exatamente. Para funcionar. Entendi. E aí, dessa parte de hipnose, hoje o que as pessoas mais te procuram, tirando da terapia? Vamos falar das brincadeiras, né? Tá. O que é mais comum, assim, por exemplo, que as pessoas te pedem muito e que você faz? Essa parte da brincadeira, ela teve um boom, né, com o Pyong, aquele norte-coreano que... Principalmente quando ele foi pro Big Brother, depois foi pro né? BBB, fez umas brincadeiras lá, né? Então, assim, a gente faz... às vezes eu já fui até no calçadão
Porque lá em São Paulo é muito comum. Lá na Paulista o pessoal faz curso e vai pro calçadão. Ou quem já sabe hipnose vai hipnotizar no calçadão, desculpa, na Paulista. E as pessoas param direto, né? Você fica ali e E se faz as pega brincadeiras. algum hipnólogo maldoso? Tipo assim, sei lá, te hipnotizar pra te fazer alguma coisa. Pode acontecer, não pode, Eu Marcelo? costumo, eu não só eu, né? Meus amigos, a gente costuma comparar a hipnose com o karaokê. Imagina o karaokê que nem todo mundo sabe cantar bem. Né? Então eu vou subir lá, vou cantar mal, a outra pessoa também vai cantar mal e tudo bem, todo mundo se diverte. Então a hipnose é uma brincadeira quando está no entretenimento. Né? Aquela sugestão vai passar. E aí tem também níveis de sugestões também para o entretenimento. A gente faz coisas pequenas como colar uma mão, colar os dedos, esquecer um nome, ou trocar de nome, que são coisas que a gente diz que é uma sugestão mais simples. Até algo que é muito bacana, que é a pessoa conseguir ver uma outra pessoa. Então o Ela Pyong, olha pra uma pessoa e o enxerga Pyong outra. fez umas coisas maravilhosas por esse contato com artistas, né? Então ele faz as pessoas verem artistas, pessoas famosas que já morreram. Isso dá para fazer. Se você faz essa linha, né? De começar com coisas mais simples, vai dando outras sugestões até chegar em algo mais complexo. Tem um que ele fez com a Adriane Galisteu, que dá pra gente explicar duas coisas. Uma, com ela demorou bastante. Então, assim, quando você vai hipnotizar uma pessoa e não der certo de primeira ali, continue. Vai conversando, vai pegando aquela intimidade, vai fazendo a pessoa se sentir à vontade. Com a Galisteu foi mais de 2 horas, ele comentou. E o que vai pro ar na hora que ele corta e edita é só o que aconteceu. Uhum. E aí ela chegou nesse nível mais complexo, que ela viu milhares de cachorros dentro da sala dela, ela ficou desesperada, ela pediu pra não ver mais. Então é muito interessante, né? E tem idade, por exemplo, tem recomendação a partir de que idade que você pode usar a hipnose na pessoa ou não? Por exemplo, você pode fazer isso em qualquer idade. Qualquer idade, criança de olhos abertos, que elas são muito crianças que têm criativas. um entendimento também em foco. Por exemplo, você não consegue hipnotizar um bebê. Olha, Já? talvez sim, porque se você chamar a atenção e ele já estiver naquela fase que ele já está identificando alguma coisa com o olhar, sim. Então, por exemplo, uma terapia é possível, dependendo do que for ali para tratamento, você fazer em qualquer idade, qualquer situação. É muito criancinha, teria que ter a comunicação. Teria que ter pelo menos o lúdico para algo Já, acontecer. né, do A gente entendimento. também tem as definições de estado e não estado, que é estado é se a pessoa está totalmente relaxada, ali, pelo menos em algum nível de relaxamento, e a de não estado é que a hipnose pode acontecer com os olhos abertos. E se eu considerar a hipnose, o exemplo que eu dei, assistindo um filme, assistindo uma série, que a pessoa está totalmente ali mergulhada na história, está acontecendo hipnose. E regressão não tem nada a ver com a hipnose. Ou tem? A regressão é muito ligada à hipnose. As pessoas, quando falam de regressão, lembram de hipnose. Mas eu posso fazer a regressão sem hipnose. Mas você já fez regressão? Sim. Você, por exemplo, quando você estuda a hipnose, você tem a preparação para fazer uma regressão. Nem todos os cursos. Você pode fazer um curso de hipnose focado em regressão ou mesmo sem a regressão. Mas a regressão não seria algo mais profundo que a hipnose? Sim, geralmente você trabalha a regressão em hipnoterapia, em cursos de hipnose clínica. Cursos de Para hipnoterapia. resgatar alguma situação que a pessoa ela precisa se libertar Sim, a gente e divide... que está numa regressão. A gente divide a regressão em alguns tipos, vamos dizer, né? Pode ser a de idade, então eu vou diretamente, geralmente com mulheres, meninas, vamos lá nos seus 15 anos, né? Geralmente aconteceu a festa dos 15 anos, ou algo ali muito que a emoção e ela lembra, enfim, vamos ali. Tem pessoas que não lembram da infância. Vamos ali nas primeiras infâncias, E vamos ver o que dá para resgatar. Aí tem a regressão de memória. A gente pode fazer também a regressão por emoção, que é geralmente a que a gente resolve traumas, fobias. Qual foi a primeira vez que você sentiu tão ansiosa ou você sentiu esse medo? Então a gente resgata por emoção. E a gente vai resolvendo cada etapa dessa forma. E vidas passadas. Esse que eu ia perguntar. Vidas passadas, você já fez? Vidas passadas você tem que saber lidar. Todo mundo
consegue fazer vidas passadas, ou se ver uma vida passada. A questão de acreditar, e aí quando as pessoas me perguntam, eu falo assim, você não precisa acreditar, você só precisa querer passar pelo processo. Então, se a pessoa quiser passar pelo processo, ela vai. Às vezes a pessoa está passando por uma regressão comum comigo, estamos aqui nessa vida e ela pula, praticamente ela se vê em uma outra vida. Então tem que lidar com aquilo de alguma forma, né? Então a gente costuma dizer, se a pessoa é de alguma religião que acredita na vida passada, ok, vamos na crença dela. Agora, se ela não acredita, eu digo que aquilo, o cérebro dela trouxe, distanciou ela, né? Trouxe uma outra vida, um outro contexto, para melhor entender e melhor também lidar com aquele problema que ela tem. E tá tudo bem. Pra gente que é terapeuta, não importa se existe ou não existe. Importa que foi ali naquele contexto e que vai resolver a questão. O importante é que cada técnica é usada para uma situação necessária. Exato. Não dá, por exemplo, para você pegar, vou aplicar direto já nessa pessoa uma regressão de vidas passadas, sendo que às vezes o que ela tem ali não vai resolver com esse tipo de técnica, né? Às vezes de tratamento, vamos dizer. Isso, às vezes é alguma sessão, na primeira sessão não uso, vou usar na segunda ou na terceira, ou nem utilizo. Então não é para todas as pessoas. Vai depender do caso, vai depender da pessoa. Tá. Vamos chamar a Marissa? Vamos sim. Aqui. Gente, a gente colocou a cadeira aqui, que eu falei assim, Marcel, vamos fazer uma hipnose aqui no meio do podcast pra gente acompanhar melhor. E aí a Marissa, né, jornalista aqui, senta aqui, Marissa. A Marissa falou, não, eu vou sentar lá, vou fazer a hipnose. Marcel, tudo certo daí? Você quer se aproximar mais? Não, posso ficar daqui, sem problema nenhum. Vou pôr o microfone aqui se ela tiver que falar alguma coisa. Pronto, vou só acompanhar agora. Bacana. A gente vai fazer o processo e aí eu vou explicando algumas coisinhas que também é interessante. Não é segredo pra ninguém. Tudo bem? A gente até bateu um papo antes já, né? Então não é a primeira vez que ela vai fazer um teste. Já fizemos 2 testes pequenininhos aqui. Você quer ser hipnotizada? Sim. É a primeira coisa que eu pergunto. Se a pessoa não quer ser hipnotizada, não aceitar, passar pelo processo, é muito difícil acontecer, tá? Você comentou comigo que você está no último ano de jornalismo? Último semestre. Último semestre. Em qual faculdade? Jornalismo não na ERP. Não, na ERP, legal. Tá gostando? Aham. Tá no final, né? Tô no final. Ah, Tá bom. muito bacana. Tá. Você tem quantos anos? Tenho 21. 21 anos. Legal. Ok. Então, esse primeiro passo é para eu entender um pouquinho dela e ela também começar um rapport, pelo menos mínimo. Né? Eu saber fazer perguntas sobre a pessoa e tudo mais. Vamos Peraí lá? um pouquinho, não tá funcionando dela? Não tá saindo áudio? Não, então vamos por o meu aqui, ó. A gente começa o processo de novo, sem problema. Gente, aqui é assim, peraí que a gente adapta tudo, viu? Quer ver, ó? É só puxar. A gente, eu vou soltar aqui um pouquinho. Vamos pôr mais pra frente. Pronto. Puxa aí, Má. Resolvi. Vai chegar, será? Daqui? Chega. Aqui, ó. Aí. Oi, Vem oi. mais para cá, pertinho. Pronto, agora vai. Agora vai. Qual que é o seu nome? Marissa. Maritza. Marissa. Isso. Ó, entendi agora. Você falou que tem 21 anos, está no último semestre de jornalismo. Você é daqui de Ribeirão Preto mesmo? Não, sou Não? de Jardinópolis. Jardinópolis, aqui próximo de Ribeirão. Isso. Muito bem. Então, esse primeiro papo aqui, as primeiras perguntas, para a gente criar um rapport com a pessoa, independente se eu estou fazendo hipnose na rua ou no palco, né? Tem que ter esse contato. Segunda coisa que eu vou fazer agora com ela é tirar os principais mitos, principais dúvidas, tá? Então, o que é hipnose? Hipnose, praticamente, ela é foco, concentração e imaginação, com permissão, ok? Uhum. Você quer ser hipnotizada? Sim. Tá, então ela quer passar pelo processo e isso é importante também. Então, os principais mitos que a gente tem na hipnose. Hipnose não é controle de mente, tá? Muitas pessoas acham que vai acontecer um controle de mente. Não vou controlar a sua mente de forma alguma. Muitas vezes pessoas me perguntam se você não volta do processo de hipnose. Você tem medo de não voltar? Tenho. Você tem medo, né? Sim. Então, eu vou te dizer que você não volta mesmo. Tá. Porque você não vai para lugar nenhum, tá? Você tá o tempo todo me escutando, apenas mais relaxada, com os olhos fechados. A única coisa que você precisa fazer é seguir as minhas orientações, tá? Então não vai acontecer nada de mágico e você também não vai para Nárnia, tá? Então se eu pedir para você só relaxar os olhos
né, fechar os olhos, ficar relaxada, baixar os ombros, você só segue as minhas orientações. Tá Tudo bom. bem? Uhum. Será que você vai contar algum segredo pra mim? Não Que sei, você acho não conta pra ninguém? Acho que não. Né? Então você tá certo, não vai acontecer de você contar algum segredo, né? Porque nada que você não contaria fora da hipnose, você vai contar em hipnose. Então fica tranquilo enquanto a isso, Tá. tá? Então a gente tirou aí as primeiras, as dúvidas mais frequentes sobre hipnose, e agora a gente vai fazer um pequeno teste, tá? Eu vou pedir pra você fechar suas mãos assim. Isso. Vira um pouquinho de lado aí pra não atrapalhar no microfone, e você vai jogar sua mão pra frente. Isso, fecha bem, cotovelos bem fechados para dentro. Levanta a palma das suas mãos assim na direção da sua testa, um pouquinho mais alto. Isso. Não olha mais para mim, olha aí para um dos seus dedos das mãos. E agora a gente vai imaginar. Imagine que está caindo uma cola muito poderosa em cima das suas mãos e dos seus dedos. Talvez um super bonder, talvez uma cola de sapateiro, não sei, você sabe. Vai caindo. Ela vai sendo espalhada pelos seus dedos, pelas suas mãos. Isso. Agora imagina ela secando. Feche seus olhos por um momento. Isso. Imagine essa cola secando, transformando as suas mãos e dedos num bloco único, em algo só. Em alguma coisa só. E eu vou contar de 1 até 5. E apenas no 5 você vai tentar soltar e não vai conseguir. 1. Mãos totalmente coladas, dedos colados. 2. Aquela cola secou totalmente, um bloco único. 3, 4, totalmente colada. 5, tenta e não consegue, tenta e não consegue. Quanto mais você tenta soltar, menos você consegue. Pode abrir os olhos, tenta e não consegue. Quanto mais tenta, mais colado fica. Quanto mais tenta, mais colado fica. Colado? Totalmente colado? Sim. Respira fundo pelo nariz, solta pela boca. Olha que interessante, na hora que você colocar na testa, descola. Mas sua voz foi embora. Jornalista não pode ficar sem voz, né? Isso. Tá tudo bem? Tá. Bacana. Então, assim, a mão colou, os dedos colaram, mas a voz... Você deu uma... Não vou perder minha voz, né? Ficou com um receio. Então, é normal isso, né? Não existe esse controle. Se a pessoa fala, não, eu não vou perder, né? Não adianta querer dizer que aquilo é obrigatório acontecer. Né? E claro, a gente teve só esse contato muito rápido, né? Fiz algumas perguntas, tirei algumas dúvidas, mas só da mão, dos dedos e das mãos colarem já é uma resposta muito boa. Então você entra muito bem em hipnose, se você aprender a auto-hipnose, você consegue umas coisas muito bacanas aí na sua vida. Que legal, gostei. Bacana? Muito. Obrigada, Má. Marcel, e essa questão de usar a hipnose no nosso dia a dia, né? A gente tá falando aí do tratamento, dessas questões, mas, por exemplo, eu posso usar técnicas de hipnose para minha profissão, por exemplo? Sim. Para o meu dia a dia? A gente tem a auto-hipnose. Na Que é o que verdade, você comentou agora dela, que ela foca bem, ou seja, ela tem um perfil para se ter uma auto-hipnose e trabalhar isso no dia a dia dela. existe uma grande verdade, que toda hipnose é uma auto-hipnose. Eu, como hipnoterapeuta ou hipnólogo, eu sou só um GPS. Eu só estou guiando, mas quem está querendo passar pelo processo? Eu pedi para ela soltar os dedos, ela soltou. Colar, colou. Mas na hora que eu pedi para esquecer, não conseguir falar, ela falou. Porque Ela é uma quis coisa que falar. ela não quis É algo ali que para ela seguir, não né? fazia sentido. Né? Então, toda hipnose é uma auto-hipnose. Tem, no curso que eu ministro, ou quando a gente vai aprender hipnose em qualquer vídeo da internet, enfim, você vai pegar aquela experiência e vai fazer uma auto-hipnose, então com um áudio para dormir melhor, ou algum passo a passo, e aquilo você vai aceitar aquilo para você. Né? Então, você vai fazer uma autoindução. Aquela autoindução você vai fazer uma sugestão para você mesmo. Então, pode começar tanto no começo do dia com algumas sugestões bacanas. Ó, hoje eu vou ser mais produtivo, produtiva. Eu vou trabalhar melhor. Eu vou me sentir bem. Com a mesma coisas, detalhezinhos. Um detalhe que dá pra gente encaixar nessa sua pergunta é no esporte. Que a gente pode trabalhar com âncoras. Eu tenho alguns amigos no curso de Educação Física e a gente comenta muito sobre isso, né? Quando a gente observa isso nas Olimpíadas, no esporte, tudo o que é feito antes ali antes de uma corrida, de uma natação, enfim, são âncoras. São âncoras o quê? Para resgatar aquela confiança. Resgatar aquilo que você precisa para aquele momento. Seria uma preparação. Sim, mas você já preparou.
tem uma coisa muito interessante. O nosso cérebro não sabe diferenciar o que está acontecendo de verdade e o que é imaginário. Se a gente fechar o olho agora aqui e imaginar nosso corpo como ele se sente na praia, já ouvir as ondas, sentir aquela brisa, sentir bem, para o nosso cérebro a gente está lá. Então, nada mais é que a gente consegue também treinar. No caso do esporte, a gente consegue treinar várias vezes só aqui, só no cérebro. E a hipnose nada mais é do que isso, né? Sim. É a imaginação, como você fez aqui com ela, Sim. né? Ela fechou os olhos, ela foi imaginando a cola, né? Secando. No entanto, a hora que ela tentou abrir, ela não soltar, na verdade, ela não soltou as Não mãos. soltou. Porque ela foi colocando isso na mente que isso realmente estava acontecendo, né? Exatamente. E aí a gente pode colocar isso no nosso dia a dia. Em qualquer aspecto. Né? A gente estava falando do esporte aqui, eu gosto de lembrar o Cielo, quando ele dava aqueles tapas tão fortes assim, porque ele estava fazendo aquilo? Ele estava inquietando a mente dele, né? Não deixando vir coisas que iam atrapalhar para aquele processo e lembrando o que ele precisava fazer naquele momento. Né? Então a gente pode dar N exemplos de pessoas, não só no esporte, mas em outras profissões, que utilizam a auto-hipnose ou esses conhecimentos sobre o cérebro para poder ter um alto rendimento. Então tem o Ayrton Senna utilizava, tem jogadores de basquete, enfim, tem N exemplos, muito bacana. E você usa a hipnose na comunicação? O tempo todo. O tempo todo. Assim, é um pouco complicado porque as pessoas acham que a gente é meio de outro planeta, né? De outro mundo, né? Não, vou ficar olhando muito pros olhos dele que ele vai me hipnotizar. Quando você está dando aula, por exemplo. Enfim, mas o único ato de você fazer uma quebra de padrão, a quebra de padrão é um outro elemento que a gente tem dentro da hipnose ou da comunicação, enfim, já causa isso, né? Se a gente tá ali no mesmismo. Eu fiz isso essa semana. Olha que interessante. Tinha um grupinho lá no fundo, né? Eu sou professor universitário, estava falando sobre um assunto e eles começaram, né? Um conversar com o outro e tudo mais. Eu fui até eles e sentei do lado. E comecei, do lado deles, começar a conversar. E todo mundo começou a olhar ali, né? Porque, poxa, o professor mudou de lugar. Ele mudou Tem alguma coisa diferente, mudou né? a entonação de voz. E aí eu trouxe um assunto também diferente da aula naquele momento. Então, tudo aquilo, a quebra de padrão também causa isso. Então, o tempo todo, né? O tempo todo. Na verdade, é aprender a usar pro bem, né? Para coisas melhores, para melhorar o seu dia a dia, a sua vida. E é igual você comentou, né? Principalmente, você pode fazer essa parte de hipnose na parte da manhã. E faz toda a diferença, né? Quando você acorda e você começa a mentalizar as coisas boas, né? Que você quer que aconteça no seu dia a dia. Não deixa de ser uma hipnose, né? Não é só um pensamento positivo. Também não vai evitar das coisas ruins acontecerem. A gente sabe que o nosso dia não tem jeito. Mas vai potencializar, vai ajudar demais. Né? Vai trazer mais foco, mais concentração. De você já acordar animado, né? A pensar nas coisas boas e a mentalizar que aquelas coisas vão acontecendo ao longo do seu dia, né? Isso, porque eu tinha comentado da âncora, né? A âncora mais é do que você potencializar no seu pensamento um momento, algo que você quer e ancorar em algo no seu corpo, ou um gesto, um cruzar de dedos, juntar as mãos. E aquela âncora, ela vai te lembrar daquilo. Esse é um exercício que qualquer pessoa pode fazer, Qualquer pessoa pode aprender então, e fazer. Assim, se eu tenho algo que eu desejo, eu quero... Por exemplo, eu vou para uma reunião. Me corrija se eu estiver errada. Pode falar. E aí eu tô tensa, porque é uma reunião importante. Eu posso, de repente, mentalizar que se eu fizer assim com as mãos, isso vai me acalmar. É mais ou menos assim? Se você lembrar de algum momento que você se acalmou, que você estava tranquila, ou em outro momento que você estava numa outra reunião que você sabia sobre todo o assunto e correu bem, e você ancorar em um gesto, e você fizer aquele gesto antes de você entrar nessa reunião mais complicada aí, né, mais importante, vai acontecer. Sério? Vai resgatar aí e você vai estar muito mais calmo, muito mais tranquilo. Já vou aplicar amanhã. Quero ver se funciona comigo. Não, eu digo assim, se funciona comigo, porque uma que eu sou 220, 24 horas, né? Por isso que eu até chamei a Marissa aqui pra fazer com ela, porque eu não sei se eu consigo entrar numa hipnose, porque eu sou muito ansiosa, eu sou agitada. Então, assim, eu,
não sei se eu tenho esse foco, entendeu? Uhum. Porque às vezes eu tô aqui conversando com você e do nada eu pego meu pensamento e falo, gente, mas eu volto pra entrevista. Ou volta não sei o quê. Eu tenho muita dificuldade, às vezes, numa concentração maior, assim. Tá. Eu me policio o tempo todo, na verdade, né? Óbvio que tem momentos que eu realmente preciso, igual que a gente tá baixo, eu tenho que concentrar aqui. Mas às vezes eu me pego um pouco dispersa, eu tenho uma certa dificuldade, às vezes, de concentração mesmo, né? É muito comum, né? Primeiro, porque a gente passou uma pandemia, né? Mexeu com todo mundo. E tem muita gente que é assim mesmo. E, claro, como você comentou, né? Se policiar faz bem, né? Porque às vezes a gente agitado porque a gente precisa, né? A gente precisa resolver N coisas ao mesmo tempo. Mas é interessante saber as técnicas, conseguir aplicar para poder dar uma diminuída quando precisar, né? Exatamente. Marcelo, adorei nosso bate-papo, nossa hipnose aqui. Também gostei. Obrigada, viu? Deixa eu lembrar que o pessoal que dia 19 de novembro tem um curso presencial, né? Para quem queira aprender um pouquinho mais desse universo. Bacana, não? É o nosso quinto ou sexto presencial, né? Desses últimos meses. São turmas pequenas, porque eu acho que a prática fica mais bacana. Então, são máximo 8 alunos. A gente tem um sábado todo aprendendo, né? Eu ensino a hipnotizar do zero. E quando acaba o curso... A pessoa já sai de lá hipnotizando? Sai hipnotizando. E aprende também a auto-hipnose, que é bacana para se auto-aplicar. Para trabalhar em si mesmo, né? Exato. Tá bom. Obrigada aqui pela sua participação. Quero te presentear com uma caneca. Obrigado. Todo mundo que vem pro podcast leva de recordação. Agradeço. É um oferecimento aí do nosso parceiro, a Caneca Itaús RP, para você guardar aí de recordação de participação aqui no nosso podcast. Obrigada. E, pessoal... Não tive coragem. Quem sabe numa próxima, né? Se eu me autopoliciar mais, né, Marcel? Consegui me concentrar para eu fazer, mas vocês viram com a Marissa, aí é muito legal e eu acho que é muito válido a gente estudar um pouco mais, né? O que envolve toda aí a nossa mente, o nosso dia a dia e essa parte aí do que a gente pode melhorar e trabalhar mais, né? E aí a gente fica até aqui o próximo episódio. Tchau!